Salve, salve, protagonistas! Aqui é Elton Derete, estamos começando mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast de carreira, empreendedorismo e negócios. Estou aqui com meu irmão Douglas Lossaco, como estamos? Muito bem. Muito bem? Muito bem, Ó, eu tô emocionado hoje, rapaz. É, eu também. Hoje eu tô, porque hoje a história é longa, cara. Tudo começou quando eu tinha cabelo na empresa da pessoa que iremos falar hoje. Você vai ver. Ele me viu com cabelo. Ele te viu? Você queria conhecer o Rick com cabelo? Eu já pedi foto. Você vai conhecer hoje. Ele fingiu que procurou na galeria, não achou. Mas você lembra dele de cabelo, né? Mais ou menos, né? Um pouquinho só. Conta aí quem tá com a gente, cara, onde encontrar esse episódio também. Pra você, protagonista, toda quinta-feira às 19 horas, um episódio que eu tenho certeza que vai impactar a tua vida e a tua carreira. A gente fala de protagonismo, a gente só traz protagonistas aqui, pessoas que vão, de fato, edificar a tua trajetória. Então, ativa o sininho, se inscreve no canal, ache a gente em todas as redes sociais, no Instagram, no TikTok, como Protagonismo EC. Eu sou o Douglas Lossaco, o Elton Derete, meu parceiro. Que evolução, cara, hoje, hein? Você tá cada eu tô vez melhorando, melhor. tô melhorando. Isso, rapaz. O primeiro eu não sabia nem o que falar, cara. Agora, hoje é muito especial pra mim também, porque eu tenho uma conexão emocional com as marcas desse grupo que minha mãe não deixava usar outra coisa. Ah, é? Não deixava, cara. Eu lembro de eu criança entrando nas lojas e tentando escolher as coisas, mas de fato, é uma conexão emocional bem legal, um recall de marca. Quando eu fiquei sabendo, fiquei também bem contente. Muito bom. Para apresentar que ele é CEO da Marisol S.A. Só isso. Só de leve. Tá? De leve, para começar. Além disso, tem outras coisas aqui que é legal comentar. Ele é o primeiro vice-presidente do Conselho de Administração da ABIT, que, para quem não sabe, é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção. Ele é presidente da Câmara de Moda da Fiesc, é cofundador da ALLP Negócios Digitais e da Guia Negócios Digitais, e, não só isso, é conselheiro da Santinvest, da SCAR, do Novale e do Jaraguá Mais Saudável. Uma curiosidade, a gente sempre pede uma indicação de livro, né? Uhum. Que é bem bacana pra gente direcionar o papo aqui. O livro que ele nos recomendou chama Os Inovadores, como um grupo de hackers, gênios e geeks criou a revolução digital. Então, já vemos o viés aí que o nosso convidado traz. Muito bem-vindo, Juliano Donini. Muito prazer, cara. Obrigado, Douglas. Obrigado, Elton. O Elton não tinha tanto cabelo assim quando ele começou também, tá? Ai, tá mentira. Não, ele tinha. Ele tinha alguma coisinha, tinha. Acima de tudo, ele tinha boa vontade, mas Aí depois ele casou bem, ele ficou, tá tudo certo. Tudo bem. Conseguiu enganar bem, ele era bom de lábio, então... O áudio é bom, O áudio era bom. O áudio é bom. A lábio não ajuda muito. Isso é verdade, isso é verdade. A lábio não ajuda, mas o áudio ajuda, né, cara? Por isso que tá aqui, inclusive. Por isso eu me dei bem no podcast, é só todo mundo ouvindo, não vendo. E comercial também, né? Eu quero comercial. Verdade. Juliano, obrigado aí pela presença, pela disponibilidade. Eu sei que a gente sabe que a agenda não é fácil, né? E de verdade parece lorotinha, mas não é, assim, bastante emocionado, porque, cara, dá uma passada no filme, assim, né? 10 anos, eu comecei em 2003 na Marisol, foi uma escola pra mim, assim, eu acho que muito das fortalezas, da base, da estrutura da minha carreira passaram por lá, junto com você, o seu Vicente Donino, com vários profissionais muito bons que a gente tinha na época, ainda tem, obviamente. Então, queria, antes de mais nada, agradecer aí para você, pela família, pela construção que a gente teve lá, pelo apoio que vocês me deram. E dizer que, cara, se eu tô onde eu tô hoje é porque eu tive uma empresa com a Marisol na minha vida. Imagina, tá bom? Imagina que é isso. E para quem não conhece, então, porque a gente conhece, ele usava, eu trabalhei. Inclusive para minha filha também. Também, boa. Conta um pouquinho o que é a Marisol, qual é a história da Marisol para quem está ouvindo. Bacana. Bom, a Marisol é uma empresa tradicional, são 60 anos já de história, a gente acabou esse ano fazendo 60 anos de trajetória. É uma empresa conhecida justamente por ser uma empresa geradora de oportunidades. É uma empresa que se arrisca, uma empresa que não tem medo de experimentar, então acho que essas coisas vão marcando muito da trajetória da Marisol. Isso tem a ver muito com o lado dos seus empreendedores, das pessoas que começaram, das pessoas que passaram por ciclos. Você citou meu pai, né? Meu pai também teve uma passagem importante na liderança do negócio. Uma empresa que a gente não fundou, uma empresa que a gente comprou, hoje a gente controla, mas a gente já está lá desde 1991, que a gente já está no negócio. E muito dessa característica que você falou, putz, foi uma escola, foi isso. Acho que a melhor forma de eu tentar resumir tudo isso é que meu pai é um autodidata, office boy de início de carreira, que entende que na vida ele conseguiu crescer quando ele teve oportunidade. E são as oportunidades que desenvolvem os negócios. Então a empresa foi forjada dentro de um modelo de negócio de oportunidade. Perfeito.
tudo dá certo? Não dá certo, porque quando você abre oportunidade, você se arrisca, você dá oportunidade para pessoas que às vezes não estão preparadas, e aí você também acaba não tendo todo o rendimento, mas tem uma coisa que a gente também entendeu no mundo dos negócios, que precisa de resultado, o negócio precisa de resultado, por conta da saúde do negócio, mas o negócio ele precisa ter perspectiva. Boa. Porque você não vai ter um negócio longevo só de anos maravilhosos. Você vai ter um negócio longevo, inclusive dos teus aprendizados, da resiliência que você cria ao longo do tempo. Então, a Marisol tradicionalmente é conhecida como uma indústria, nasceu assim como uma indústria. Só que nesses 60 anos, entre tentativas, erros, aprendizados e ambições, hoje a gente cada vez se entende mais como uma empresa que quer estar voltada, não com exclusividade para o mercado infantil, mas ela quer ser uma empresa de mercado infantil. Então, não é todo mundo que tem presente. A gente é muito conhecido pelas nossas marcas e pelas roupas das nossas marcas, mas a gente lidera hoje o mercado de higiene bucal infantil no Brasil, a gente é produtor e distribuidor de conteúdo animado, a gente tem uma posição muito significativa no mercado de óculos de grau e solar infantil no mercado brasileiro. Estamos nos preparando para entrar no setor de alimentos saudáveis, etc, etc, etc. Então, a gente tem feito nos últimos 6 para 7 anos, uma busca de nos tornarmos uma empresa de mercado infantil. E não exclusivamente de roupa de criança, de calçado de criança, e nada contra. É muito legal, é muito sedutor. Mas a gente acha que dá para fazer mais. Muito bom mesmo. E eu acho que é uma perspectiva bastante interessante e disruptiva, né? Porque de uma indústria, para você abrir esse leque, você começa realmente a mudar o modelo de gestão, né? De certa forma, ou não. Porque assim, né, Elton? Sim, não tenho dúvida nenhuma. Muda muito o modelo de gestão e muda a tua demanda de competências. Os próprios indicadores mudam, né? A forma de medir o negócio. As tuas referências de mercado mudam. Porque uma característica do setor têxtil, um pouco menos no setor calçadista, mas no setor têxtil, é que não existe um grande líder. Verdade. Óbvio que a gente está vendo aí nos últimos meses, né, a junção do Grupo Arezzo com o Grupo Soma, formando um grupo muito representativo dentro do setor, mas o mercado brasileiro é muito como grande. Marca não, né? Como marca, como na verdade, não. Então, se a gente começa a pegar aberto, os nichos, olha, eu me arriscaria a dizer que eu não sei se tem uma marca que tem 1% do mercado brasileiro. Também acho que não. E aí a pergunta é, se não tem 1%, quem é a referência? Quem dita o padrão? Quem dita o padrão de lançamento, de preço, de narrativa? Não tem. No nosso setor, não tem. O setor calçadista, que está no mundo da moda também, você já encontra um pouco mais consolidado. Né? Tem um pouco mais consolidado, tem marcas de referência, cada qual em alguns macro nichos, mas tem marcas de referência. No nosso setor, não tem. No setor confeccionista, médio, não tem. No setor infantil, então, menos ainda. Verdade. A gente procura fazer um pouco desse trabalho de virar referência nesse sentido. Mas é um desafio bastante grande. E o fato de não ter uma liderança, o ideal seria ter uma liderança e ser o líder. Isso seria o melhor de todos. De preferência com um pequeno monopólio até. Seria um desejo, não tenha dúvida nenhuma. Mas mesmo que não seja para ser líder, a presença de um líder de mercado é importante. Porque não é só por ser uma referência para os concorrentes. Ele, às vezes, é uma referência para o próprio mercado, ele é uma referência para o consumidor, ele é referência para todo o sistema, inclusive de varejo, de cadeia de distribuição. E esse cara, normalmente, cria tendência e ele inova. Quando não existe um líder, isso atrapalha como é que você vai fazer o setor realmente se transformar, revolucionar. Porque se ninguém é a referência, qualquer coisa que você faz, você não arranja um monte de adeptos na largada. Não. E a gente que trabalha no mundo dos negócios, você insiste uma coleção, você insiste outra coleção, você insiste uma terceira. Por mais resiliente que você seja, por mais convicto que você esteja, você não fica 10 anos insistindo num negócio casado que não escala. com a ideia que não escala. Então, esse eu acho que é um dos desafios que a gente tem no setor que a gente está hoje. Por isso que essa diversificação, ela ajuda por um lado, mas ela cria novos problemas. Ela cria novos problemas, só que a gente tem encontrado lideranças, né? Então, quando eu falo lá de óculos solar e de grau infantil, tem líder. É medido pela Nielsen. Você tem referência, você sabe medir preço, você sabe medir distribuição.
Pô, isso ajuda pra caramba. Desde que a Verdade. gente começou a viver um pouco dessa realidade, nos ajudou bastante a ter um pouco mais de norte e aí orientou o próprio desenvolvimento do negócio. Então, a gente está experimentando algumas coisas nesse sentido. Muito bom. Cara, fiquei bem curioso, assim, essa diversificação que você comentou, ela não vem sem ruído, ela não vem sem resistências internas e de mercado, né? A gente sabe como é que funciona. Como que vocês começaram a identificar que vocês precisavam diversificar? Estavam bem consolidados, mas, cara, precisamos fazer diferente aqui. Como é que foi? Como é que foram essas... Acho que são uma série de fatores, Douglas. Invariavelmente, nasce uma dor, né? Nasce uma inquietude. Você fala assim, você tem que ter um desconforto. Você só se arrisca de verdade com um desconforto. A não ser que você seja muito curioso, né? E aí, quando você junta as duas coisas, aí você fica mais dinâmico ainda. Mas, invariavelmente, nasce da dor. Um pouco da dor... nós estamos falando do setor têxtil. Ele é um setor que ele tem muitas virtudes. Ele é sedutor por uma série de razões. Ele é interessante sobre vários aspectos. Mas é um setor que, ao longo dos anos, é um setor que perdeu rentabilidade. Por N fatores. Um que eu gosto sempre de trazer a reflexão é que, assim, fomos nós mesmos dessa indústria que começamos a construir um conceito de fast fashion. Verdade. Putz, fast fashion, o que é? Putz, essa polo azul marinho tá fora de moda, Juliano, compra preta, porque azul já passou. A gente induziu. Quando a gente começou a induzir isso, pra quê? Pra vender mais, a gente educou o consumidor. Falar, mas essa polo azul, por mais íntegra que ela seja, porque ela é nova, simplesmente ela ainda sobrou da coleção anterior. Você tá me dizendo que a nova e a que vale de verdade é a preta, eu já não pago por essa. Ou você me dá uma vantagem, ou eu não pago por essa. E a gente foi aprendendo a dar vantagem, a gente educou o consumidor a fazer isso. Aliás, no Brasil, a gente vai se empolgando nesse negócio, e aí, mais uma vez, na minha opinião, a falta de uma liderança deixa o mercado confuso. Vamos pegar o advento do Black Friday. Nossa. O Black Friday a gente copiou dos Estados Unidos. Numa data completamente mal copiado errada, pra caramba. mal copiada. Que lá nos Estados Unidos as pessoas sabem por que é legal. Sim. Black Friday é de Friday porque é de sexta-feira. Lá, eles fazem na sexta-feira. Só na Quando sexta-feira. estendido, eles esticam pro sábado porque vira à noite. E, em linhas gerais, óbvio que tem as exceções, em linhas gerais, acabou. O Black Friday para nós já virou mensal. Black November já. Ele é Black November. Não, cara, No pré-natal. no pré-natal, porque lá, eu não sei se o protagonista ali sabe que tá acompanhando, cara, a principal data de venda do mercado americano é o Thanksgiving, que é antes da Black Friday. Natal O deles grande é o Natal deles é o Thanksgiving, Thanksgiving. né? Existe uma venda forte de Natal em dezembro? Sim, mas o Thanksgiving é quando as pessoas trocam presentes nos Estados Unidos. E aí, as sobras de produção de N setores, se faz um sale ali, uma queima de estoque na Black Friday para entrar dezembro limpo e capturar as vendas de Natal a preço cheio. A gente criou uma merda de uma promoção antes do Natal, que é quando o lojista vende, cara. Nossa Black Friday era ser 26 de dezembro, né? Exato. Efetivamente Isso, era perfeito. ali, 26 a 28 de dezembro. Tinha que ser ali. Ia ser lindo. Tinha que ser ali. Vai fazer agora um negócio desse. Não, agora... Ferrou. Mais uma vez, a gente educou errado. Educou e aí, errado. o sistema está pagando um preço. O varejo paga um preço por isso, Sim. porque parte disso aqui a conta cai no varejista, e a indústria também paga um pedaço dessa história toda. E quando a indústria paga um pouco dessa conta, a marca também paga um pedaço dessa Perfeito. conta. E aí você parece que vai retroalimentando e não sai desse ciclo. Então, óbvio que, na minha opinião também, acho que a questão da perda de rentabilidade tem mais coisas envolvidas. Mas essa, para mim, ela é uma coisa que ela é uma responsabilidade de todos, mas que foi capitaneada pela indústria da moda. Então, isso aqui é um dos fatores que nos levou a uma determinada inquietude. A pergunta é como é que eu agrego mais valor para o meu negócio nesse sentido. Na moda, tem uma outra característica que não é um privilégio do setor de moda, mas na moda, preço é uma referência de posicionamento. Verdade. Sim. Não é porque o preço mais alto, o produto é melhor, mas é uma questão de posicionamento. Você ancorou a marca ali. Você ancorou a marca ali. Então, isso faz parte da narrativa, da liturgia do negócio. Tem alguns outros setores que também são. Tem outros setores que isso aqui não importa muito. Quando você tem esse tipo de situação, a tua marca não tem essa elasticidade toda. E aí a gente vive num país chamado Brasil.
A gente vive num país chamado Brasil, que aí quem tem um pouco de memória mais estendida deve lembrar lá que em 2008 ou 2009, eu não me lembro, qualquer coisa parecida com isso, a gente viu uma estampado na capa da revista Time o Cristo Redentor decolando. Nossa. Depois, não muitos anos depois, a gente viu essa mesma revista Time colocando o Cristo Redentor fazendo uma pirueta e um rodopio apontando para baixo. Exato. A gente é assim. Nosso mercado é assim. Verdade. Nosso mercado é muito capilarizado, é muito interiorizado, então ele tem uma série de características. Nós temos uma economia de forma agregada rica, mas com uma distribuição de renda complicada. Uhum. Quando a gente considera todos esses fatores, você vai entendendo que no mundo da moda você fica sempre entre a cruz e a espada. Como é que eu faço volume de um lado? Porque somos 200 milhões de pessoas. Você olha o tamanho do mercado e fala, eu quero atender 200 milhões de pessoas. Mas no mundo da moda fazendo isso. Então, quando a gente juntou tudo isso, Douglas, é que aí a gente falou, putz, eu preciso trazer alternativas. Se eu quiser vender para... Eu fico trabalhando o tempo inteiro para tentar criar notoriedade nas marcas. Você estava até falando agora há pouco de memória afetiva que você tem mesmo da sua infância em relação a marcas que a gente opera. Isso é um ativo. Eu preciso usar esse ativo, inclusive com memória afetiva. Então, a gente começou a olhar para tudo isso e falou, eu preciso criar alternativas para vender para quem tem menos poder aquisitivo do que a marca está posicionada, mas eu não posso ficar mexendo na marca, porque senão eu mexo no mercado da desejabilidade, ferra o negócio, porque marca é um negócio que, na minha opinião, ela foi feita para você usufruir. Mas se você não retroalimentar, você consome a marca. Total. Então, marca é um negócio, você alimenta e consome. Alimenta e consome. Porque também só alimentar não adianta nada. Também não dá. Não dá. Então, você tem que achar Uma hora equilíbrio. acaba, Ela o alimento desgasta. acaba. Então Olha, tem que você consumir. tem que consumir para exato. poder fazer o ciclo virar. E aí que foi ali que começou a nascer um pouco das nossas diversificações. Como é que eu crio produtos? O mercado brasileiro, o consumidor brasileiro é muito legal, né? Muito criativo por vários aspectos. O consumidor brasileiro adotou uma narrativa entrando na loja mais no final do ano e falando, é para amigo secreto. Nem sempre é para amigo secreto. Justo. É uma forma de dizer, eu quero comprar um produto mais barato. É isso. A pessoa não fala assim, eu quero um produto baratinho. Haja amigo secreto, né? Mas, amigo secreto. Só que é uma Então, deixa eu provar, que meu amigo tem o mesmo pé que eu, né? Mas é meu amigo secreto? Não, mas ele tem o mesmo pé que eu, deixa eu provar. Eu sou o meu E amigo assim secreto. você começa. Então, assim, começa pela história. Como é que eu oportunizo um produto mais competitivo sem mexer no posicionamento da minha marca? Como é que eu olho para essa memória afetiva? Vamos pegar uma das nossas marcas, que é a Lilica Ripilica, que a gente está fazendo, inclusive, nesse momento, movimentos importantes nessa questão do mercado adulto. A marca, como marca, tem 33 anos. A gente começou a fazer agora ativações com produtos de adulto da marca. É um fenômeno. Que legal, É um cara. fenômeno. Tudo em cima do quê? Memória afetiva. Memória afetiva. Aí a gente começou a criar produtos para adultos. Cara, minha irmã compra muito fácil, assim, se ela... Certeza. Então, assim, nasceu disso. Nasceu entre como é que eu aproveito melhor o tamanho do mercado brasileiro, entendendo que eu estou no mundo da moda e não posso ficar flertando com o preço do jeito que eu quiser, sem ter efeitos colaterais. E entendendo que o meu consumidor também está envelhecendo. Como é que eu pego uma marca de criança e não faço? E aí, dali que começou os estudos para fazer esses movimentos. Que legal, cara. Sensacional. Opa. Não, e é muito interessante essa sua reflexão. E acho que foi uma aula para quem quer entender um pouco dos efeitos do mundo da moda, né? Porque efetivamente eu nunca tinha parado de pensar que a gente criou o problema pra gente, né? Porque, cara, tem marca que lança 15 coleções no ano. Tem mais coleção do que mês efetivamente. E, obviamente, você não vai conseguir ter a mesma... aquela coisa, o volume desesperado todo o tempo. E você acostuma o teu consumidor a pedir desconto o tempo inteiro. Porque começou, tudo se né, torna... Elton? Você tem que dizer que você acabou de lançar, virou velho para vender o novo. E começou, né, Elton, Não tinha parado pra pensar nisso, e não. começou uma narrativa agora. Agora vamos pro slow fashion. Nós falamos do fast fashion, agora nós estamos tentando construir uma nova narrativa do slow fashion. Tentando trazer o consumidor junto. De que forma tentando trazer o consumidor junto? Putz, falando sobre sustentabilidade. Perfeito. Falando sobre responsabilidade. Tá tudo certo, mas é de novo a indústria tentando trabalhar, porque a rentabilidade foi embora. E tem que acompanhar com o bolso do consumidor também, né? Tem que Porque ele acompanhar também com o se acostumou a pagar menos, né? E aí ele tá. Mas o consumidor, ele também começou a perceber que essa equação nem sempre fecha. Porque essa qualidade que muitas vezes ele estava comprando, ele entendeu que isso aqui no tempo não fecha. Ele estava tendo que gastar mais no final do dia. Verdade. E Na aí, acho soma, que sim. E depois, a gente nunca pode esquecer que a gente está cada vez mais vivendo mudanças geracionais em ciclos mais curtos.
Nós aqui, provavelmente, eu sou um pouco mais velho que vocês, as gerações, puta, mudava de 10, 12, 15 anos para mudar uma geração. Aliás, bem verdade que nunca tem uma data certa para mudar, ela vem mudando. Mas é 10, 12, 15 anos para você sentir uma mudança. Hoje não. não. Hoje muda com muito mais velocidade. Tá muito mais rápido. E a gente tem no mercado de trabalho hoje já 4 gerações ao mesmo tempo, né? Se você for avaliar. E no consumo, automaticamente, são 4 gerações também consumindo ao mesmo tempo. Então, isso gera desafios interessantes. E quando a gente pensa em mercado de trabalho, que você traz para a pauta, Elton, uma das coisas que a gente também discute, né? O Douglas citou ali, eu estou vinculado à Associação Brasileira das Indústrias Têxteis, estou vinculado à Federação das Indústrias também. Um dilema que tem na indústria da moda como um todo é mão de obra. Eu ia chegar nesse ponto. Nós somos um setor manufatureiro, precisamos invariavelmente de muita mão de obra, independente se a gente produz internamente, terceirizado. A questão é que para o produto sair, passou na mão de alguém. Alguém tem que costurar. Alguém vai ter que realmente costurar, montar, fazer. Sim, isso. É manufatura. E a gente vê uma dificuldade de atrair para o setor. E essa é uma provocação que eu faço nos ambientes institucionais. Eu falo, tem alguma coisa muito errada, no sentido assim, nós, por lógica, deveríamos ser um setor absurdamente sedutor. A palavra sedução, ela está no entorno do mundo que a gente está, da moda. Perfeito, perfeito. Só que o setor não consegue ser sedutor. Mas aí vem uma questão de discussão geracional. Você fala assim, quando você fala assim, pô, tem um setor trabalho análogo ao escravo. Pô, eu sou um pouco mais uma vez, um pouco mais velho, eu tenho memória que quando a gente falava de trabalho análogo ao escravo, era ciclicamente o cortador de cana aqui no interior de São Paulo, quando vinha a temporada, o boia fria, etc, etc. Todo ano era a mesma coisa, né? Vinha aquele ciclo, trabalho análogo ao escravo. Isso há bastante tempo atrás. Faz vários anos que, se não tivesse sido um advento pontual em fevereiro do ano passado, no Rio Grande do Sul, em algumas vinícolas, que esse tema veio à tona vinculado ao mundo do vinho, até então só se fala do mundo da moda como trabalho análogo ao escravo. Sim. Do boliviano, do subsolo, verdade. Quando a gente fala de pirataria, quem é que pirataria? Quem é o setor da pirataria? Sim. É o setor têxtil. Quando a gente fala de poluição... Quem é boliviano? Matéria no Fantástico, do lixão, no Chile, de desova de produtos de fast fashion, sobrando ali, boizinho comendo, se intoxicando. Então, pô, pega uma geração hoje que está muito mais conectada, muito mais hipoteticamente informada, inclusive com fake news, mas hipoteticamente informada, se sente mais informada, no mínimo. Pô, por que ela vai trabalhar no setor têxtil, de confecção, de moda? Se ela fala, cara, tem um setor muito mais legal, tem um setor muito mais sedutor. Então, a gente tem um desafio aqui, que é realmente separar o joio do trigo, porque, infelizmente, essas coisas são verdades. Fruto, inclusive, dessa angústia de sempre fazer um produto mais barato, mais barato, mais barato, mais barato, mais barato. Parte dos consumidores finais, eles não podem se sentir alheios a isso. Eles também fazem parte desse resultado. Total parte. E, enfim, então acho que é um dilema que a gente tem para fazer. E esse mesmo setor de cana que eu citei agora há pouco, pô, você vê qual é o entendimento hoje macro da sociedade brasileira. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. É só narrativa? Não, não é só narrativa. Mecanizou pra caramba, tecnologia pra caramba, etc, etc. É tudo perfeito? Não trabalho no setor, não sei. Se fosse para me arriscar a chutar alguma coisa, eu diria provavelmente não. Não. Provavelmente não. Com certeza. Mas a sociedade já entende que sim. Então, acho que a gente tem aqui um desafio importante também, que o setor precisa realmente ajudar o próprio consumidor a olhar diferente para o setor da moda novamente. Conscientização, né? Não, e o Juliano falou de manufatura e costureira e tal. Cara, eu tava lembrando... 2004, 2005, a Suzana, você lembra da Suzana, que era do RH? Ela vinha na área de exportação e dizia assim, ó, vocês bateram a meta, porque eu contratei 2 costureiras essa semana, tô com a minha meta batida. Já era um desafio lá contratar, porque já tinha um ciclo de filhas de costureira não queriam ser costureiras, elas queriam ser do estilo, do marketing, mas não ser costureira. Então, e a gente sofre isso dentro da nossa indústria calçadista também. Estava semana passada conversando sobre isso com 2 agentes lá dos nossos fabricantes, do Sul e um de Jaú. Ele falou, cara, a gente tá preocupado, porque a gente olha na esteira, né, que a calçada é na esteira, é só cabeça branca.
Falou, cara, e aí, como é que vai ser daqui a 5 anos? Porque daqui a pouco esse cabeça branca não vai estar mais trabalhando lá, né? Então, é um desafio da moda que tem essa tendência de manufatura muito grande. É algo que... Mas precisa também ter uma união do setor, você não acha? Precisa total uma união do setor. Eu acho que tem também um pouco de... Pelo menos, é uma opinião aqui. Às vezes, o setor da moda... cada um por si, Deus por todos. Assim, eu vejo muito no ambiente até de franchising. Você vai discutir... Todo mundo reclama de shopping, mas ninguém senta junto para tentar negociar em conjunto, porque não, eu quero ganhar mais do que ele. Eu quero pagar menos do que ele, na verdade. Então, falta uma certa união também. Eu acho que tem 3 coisas aqui que sempre eu procuro refletir em relação a esse ponto, né, Elton? Uma delas e quase todas elas passam por um processo de cultura. Perfeito. Primeiro, nós estamos falando de um setor dos mais antigos do universo. Justo. Tem até a piadinha que fala que nós somos a segunda economia que foi inventada. Né? Mas enfim. Você quer saber a primeira? Joga no Google. Joga no Google para saber a primeira. Mas nós somos a segunda atividade e fizemos parte da primeira revolução industrial, efetivamente. Então, nós somos um setor muito tradicional. Então, vamos pegar o caso ali de Santa Catarina, que eu posso falar com mais propriedade. Estamos falando de empresas centenárias, Marisol com 60 anos, empresas longevas, etc, etc. O espírito empreendedor típico do passado era um espírito fechado. A minha fábrica, a minha máquina, a minha marca, o meu. Era ter. Justo. A cultura era, inclusive, se você fosse de qualquer setor, você era um fornecedor, você era um cara da instituição financeira, você era um cara do varejo, a tendência, há não muito tempo atrás, se você, por exemplo, até na Marisol, se você fosse visitar a Marisol há não muitos anos atrás, você não ia sair de lá sem visitar a fábrica. Falei, mas não tenho nada com fábrica. Mas eu vou te mostrar a fábrica. E eu vou, de preferência, te mostrar em um setor que chegou uma máquina mais ou menos nova ou nova. Eu era guia de fábrica. Mas é isso. Pra chegar lá e falar, pô, tem essa máquina aqui, custou $1 milhão, só tem 2 no Brasil. Cara, aquilo... Assim como visitar varejista, era difícil visitar um varejista no Brasil, grande, estruturado, que não te levava no estoque. Verdade. Pra falar, isso aqui tá pago, hein? Era a forma dele dizer que tinha crédito, era a forma de dizer que tu era capitalizado, tinha força. Justo. Que você... Então, isso aqui já está embutido na narrativa histórica do setor. Isso é um ponto. O segundo ponto é que, quando a gente pega ali a parte que a gente estava falando agora há pouco, que é um setor que, infelizmente, tem algumas coisas que ele não devia estar mostrando, pô, se você não pode saber algumas coisas que acontecem dentro da minha casa, eu não te convido para entrar na minha casa. Concordo. E aí, como é que as empresas vão se aproximar se eu não... Cara, eu quero falar contigo, mas na minha casa tu não vem. Vamos se encontrar no bar, na rua, no restaurante, num lugar neutro, porque aqui, sabe, hoje não, amanhã não. Isso é também um efeito colateral quando você não pode pôr a cabeça realmente no travesseiro e falar, tá tudo bem, não tenho problema. Como isso acontece com alguma frequência no setor, é difícil falar, puta, vamos fazer um negócio junto. Verdade. E o terceiro ponto, que é uma coisa que nós temos usado muito lá, é que a gente está vivendo, inclusive no mundo econômico, vamos chamar inclusive das novas economias. E novas economias, vamos falar coisas inclusive que já acontecem há mais de 10 anos. Economia digital, etc, etc. Pô, a gente vê uma economia girando muito mais em coisas colaborativas, né? Você pega uma Amazon da vida, o algoritmo lá é aberto, você põe uma API, põe isso aqui para... Pô, o cara fez uma plataforma aberta de desenvolver. Eu não quero pegar e desenvolver um negócio só com o meu conhecimento. Se você tiver um conhecimento que me ajuda, eu quero que você empreste. Você vai ser remunerado por isso no negócio. Só que, putz, invariavelmente, boa parte das pessoas que tomam decisão hoje nos negócios são pessoas que foram construídas a vida inteira lendo uma frase de para-choque de caminhão que dizia assim, se você quer alguma coisa bem feito, faça você mesmo. Justo. Pô, se bem feito faz você mesmo, eu não confio em ninguém. Eu não confio em você, não confio em você, eu não vou delegar. Porque bem feito, só eu fazendo. Então, como é que quebra tudo isso, entendeu? Uma mistura geracional, tudo ao mesmo tempo. Então, acho que... e quando fala de cultura, cara, aí leva tempo, né? E o outro lado, eu sou fascinado por essas... como algumas economias se organizam em alguns lugares, assim, né? Então, desde o Vale do Silício... E eu encaro muito Santa Catarina como o Vale do Silício do têxtil, assim, né, cara? É um negócio que, quando eu descobri o que era e tive a oportunidade de trabalhar lá, eu ficava me perguntando, cara, como que começou tudo isso, né, meu? Alguém
começou uma tecelagem e aí as coisas foram acontecendo, que esse lado cultural do empreendedorismo é muito forte na região até hoje, por isso é uma região tão próspera, né? Eu acho que se tem barreiras que você tá narrando aí pra gente, tem o outro lado do empreendedorismo arraigado no local ali, né? É isso, cara. Eu acho que tem uma questão cultural muito forte por causa do empreendedorismo. E aí pergunta assim, como e quando nasceu? Ninguém vai saber datar isso aqui. Isso aqui é um comportamento social que vai trazendo. Eu acho que tem uma coisa que ajuda muito Santa Catarina, né? Você pega... Santa Catarina é um território pequeno, 3% do território nacional, uma população pequena em relação à população brasileira e um estado economicamente bem resolvido. Sim. É lugar perfeito? Não é lugar perfeito, mas ele tem virtudes que muitas vezes conseguem competir com gente muito maior do que ele. No próprio setor têxtil, nós estamos falando que os últimos números que eu tive acesso, de tudo que foi consumido de roupa no Brasil, 26% foi produzido em Santa Catarina. 22% em São Paulo, 17% importado, 8% em Minas e assim por diante, etc, etc. Então Santa Catarina é um lugar que se organizou, porque tem cultura têxtil, tem história e assim por diante. Mas eu acho que tem uma coisa em Santa Catarina que é legal, porque Santa Catarina é um lugar feito de cidades relativamente pequenas. Elas estão crescendo, né? A gente já... Esse discurso funcionava um pouco melhor há algum tempo atrás, mas é relativamente pequeno quando a gente compara aqui. Nós estamos em São Paulo, cidade brutal, etc, etc. E tem cidades no interior de São Paulo brutais também, comparado com o tamanho das cidades de Santa Catarina. Total. O que acontece numa cidade menor? Você conhece as pessoas pelo nome. Perfeito. Você se relaciona com elas. Isso cria, em alguns casos, alguma animosidade, porque também eu conheço, não gosto de ti. Não faço Tem negócio. suas tretas. Tem suas tretas também, faz parte do lugar pequeno. Faz parte. Né? Não é que todo mundo é amigo. Só que o outro lado, normalmente, que acontece com mais facilidade, é que as pessoas se sentem mais à vontade de fazer negócio juntos. Porque é mais fácil de te alcançar, a gente conversa, sabe quem aconteceu. Isso faz com que a tendência é que os negócios tenham uma tendência de ser mais corretos. Porque o que acontece se... Eu vou pegar um lado bem negativo aqui só para ser simbólico. Pô, você chega aqui, alguém vai lá, e aqui na frente, na rua, aqui, alguém assaltou alguém. Cara, alguém assaltou alguém. Quem assaltou? Aquele cara que estava de blusa vermelha, sei lá. Sim. Numa cidade que nem Jaraguá, alguém assaltou alguém. Quem? Foi o fulano. Por que, cara? As pessoas sabem o nome. E ele mora lá, viu? Se precisar buscar ele lá, ele mora naquela cidade. Pô, é um lugar mais seguro. É um lugar mais organizado. As pessoas se respeitam mais. Por que respeitam? Porque se conhecem. E as pessoas, quando se conhecem, se respeitam mais. Porque tem mais medo de fazer as coisas. E eu acho que tudo isso, tá, Douglas? De alguma forma, vai ajudando as coisas a acontecerem. Vai ajudando, inclusive, a esse empreendedorismo se formar. Porque qual é o desafio de quem empreende? O cara precisa de mercado. E onde é que está esse mercado? Quando se fala de indústria, né? Invariavelmente está no cara maior do que ele. Pô, se ele é novo, é pequeno, se ele não tiver capacidade de pegar o telefone e conseguir ligar para alguém e falar, cara, tu me atende? Fala, cara, te atendo. Perfeito. Eu sou o filho, lembra do filho do meu pai era amigo do teu avô. Estudei com... É bem Me isso. atende, cara, te atendo. E assim, acho que as coisas vão acontecendo. Isso é muito Jaraguá, cara. Cara, tem uma história... Até hoje, quando alguém fala assim, não, pô, eu conheço fulano de Jaraguá. Eu falei, cara, conta onde é que ele estudou. Até 10 anos fora de Jaraguá, tento tentar lembrar as pessoas, achando que eu vou conhecer as pessoas de Jaraguá. Eu tenho uma história... A primeira vez que eu fui para Jaraguá, e a minha tratativa era com o presidente da empresa que eu trabalhava na época. E aí uma pessoa que estava mais tempo na empresa falou assim para mim, cara, a gente vai pegar o táxi no aeroporto, os navegantes. Você não fala nada da família. Nem bem, nem mal, não fala, porque o taxista vai falar que conhece. Cara, batata. Não, vocês estão da onde? Tá, trabalhamos, tá. Estudei com... Cara, muito engraçado. E é uma cidade relativamente... Quantos habitantes tem lá? Jaraguá hoje? Hoje 180? 200? Um pouco menos de 200 mil. Mas, cara, é muito legal. Não, a última vez que eu fui a Jaraguá, a gente foi num lugar pra jantar. Aí depois a gente foi para um outro barzinho. E depois aquele barzinho tava ruim, a gente foi para um pub. Pra ir pra lá, meus pais me deixaram lá com a Raquel. Do primeiro barzinho pro segundo, do segundo pro pub, do pub pra casa, eu peguei o mesmo Uber. Eu chamei e foi o mesmo cara as 3 vezes. Falei, cara, eu pedi música no Fantástico, não é possível. Mas isso é Jaraguá do Sul, entendeu? Mas é demais, cara, eu amo Jaraguá do Sul. Puta, é muito legal. Ô, Juliana, deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. A Lilica Ripilica
virou personagem de... É conteúdo? Série animada, conteúdo, né? série animada, né? Como é que foi esse... Pô, porque foi muito, eu não sei, agora tô longe do mercado infantil faz muito tempo, então posso falar uma besteira, mas eu acho que é a única marca, ou a única personagem de moda brasileira infantil que tem uma série animada. Eu acredito que sim. Como é que assim, foi ó, essa? Porque foi, pô, disruptivo pra caramba isso. A história da Lilica, ela é longa, né? São 33 anos de história. E... Bom, acho que primeiro de tudo, assim, tem que reconhecer o poder do consumidor, né? Porque Perfeito. quem deu vida para a Lilica, no fundo, foi o consumidor. A Lilica nasceu como quase que um mascote de uma marca, já que era para decorar com alguma coisa, desenhou um personagem e estampava um negócio em 2D, inanimado, etc, etc. E a Lilica foi ganhando vida na cabeça das crianças. Perfeito. E eu lá, pô, Lilica, minha melhor amiga. Aí... Nossa história, né? Passou por clube de relacionamento, desde a época de clube de relacionamento na base de carta. Depois a gente foi pra blog. Depois a gente foi evoluindo. Verdade, Quer dizer, cartinhas. não nasceu pra do mais. nada, né? Ah, Não, agora ela nós vamos ter um... indo, ela foi amadurecendo, foi fazendo, etc, etc. Até o dia falou, putz, mas a gente precisa... E aí, numa evolução que tem, enorme, a gente falou, cara, a gente precisa fazer com que ela comece a se manifestar. Ela precisa começar a falar. E sempre com a história do desafio de falar, tá, mas puta, como é que vai ser a voz dela? Não a voz no timbre, etc, etc, que óbvio também é um desafio, mas não é isso, né? O grande desafio não é esse, assim, porque a hora que ela começa a falar, vai falar o quê, né? Tem que falar alguma coisa, né? Ela tem que falar e tem que falar alguma coisa. Só que a gente falou, cara, nós precisamos fazer isso. A gente precisa tomar risco de fazer isso, porque já se discutia muito a relevância das marcas a partir do posicionamento delas. Perfeito. E a gente viu nessa oportunidade de dar voz para a Lilica, uma baita de uma oportunidade de dar mais um ciclo de salto. Fazer o que os outros não conseguem fazer, por falta, inclusive, de mecanismo para fazer. Sim. E aí que começou a história. Em 2014, foi o primeiro momento... A série nasceu em 2018. Mas em 2014 foi o primeiro momento que a gente... Tinha uma consultoria que nos atendia, chamada Bain Company. E aí a gente já tinha feito alguns projetos de empresariais mesmo, típico de consultoria empresarial, já há algum tempo e tal. E aí eu virei pro Alfredo, que era o consultor que liderava lá, o sócio que liderava a relação conosco. Eu sabia que ia fazer a pergunta mais idiota que se pode fazer para um consultor. Que ia falar, cara, eu falei, por que a Lilica não é o Mickey, né? Aí ele falei, bem, tem condições de responder? Óbvio, né? Pergunta para um consultor, é lógico. Porra, calma aí. Deixa comigo. Daqui eu já estiver num projeto. E aí eu falei, não, beleza, essa parte eu já entendi que tu ia me responder a pergunta. Quase ele já. falou assim, o Mickey paga em dólar, né? Então, só pra eu entender como é que nós vamos relacionar. Inclusive, nós transformamos o Mickey no que é. Eu falei, tá, Alfredo, mas assim, eu preciso que você me convença que vocês têm expertise para fazer essa reflexão. Não é que eu quero ser o Mickey. O Mickey era figura de linguagem para poder dizer, cara... Sim. É um fenômeno do personagem, da economia. Porque era uma discussão que a gente queria entrar. Essa narrativa começou muito porque eu falei, eu quero entrar na economia dos intangíveis. Pô, mas o que é a economia dos intangíveis? É a dor de quem precisa contratar costureira toda vez que você quer crescer. Porque no nosso setor, para você crescer, eu quero X a mais de faturamento. Tem que contratar mais gente. Sim. Falar, como é que eu multiplico isso? E aí a gente falou, putz, por que a gente não entra na economia dos intangíveis? Aonde eu começo a gerar valor sem transporte de matéria. Por que tudo eu tenho que transportar matéria? Por que eu não posso começar agora a fazer isso? E dali nasceu esse trabalho todo de economia dos intangíveis. O produto série animada é um resultado desse projeto. Esse projeto teve 16 passos, tem 16 oportunidades. A série animada é uma dessas oportunidades que surgiu nesse projeto. A peculiaridade desse projeto é que daí quando a Bain falou, não, a gente consegue responder, eu falei, tá, mas me dá o case que vocês já fizeram. Aí ele falou, não, a gente já, no Brasil não fizemos nenhuma vez, porque não tem referência no Brasil fazer isso. A gente já fez, Bain Company é uma empresa global, tal, sede nos Estados Unidos. Ele falou, não, tem um cara nosso que é especialista, tal. Eu falei, legal, é um sócio nosso, um francês que é hoje o office head da Bain Hong Kong. Eu falei, tá fácil, né? Tá logo ali. O cara tá em Hong Kong, meu querido. Enfim, a gente fez o projeto com o cara de Hong Kong. A gente chegou a fazer reunião presencial em Hong Kong para poder desenvolver o negócio para fazer. Então é uma história bem, bem legal e de muito aprendizado.
de muito aprendizado. Hoje a gente ganha revenue share, porque a série animada hoje tem português, inglês, espanhol e chinês. Tem 110 milhões de chineses que assistem. Que negócio bizarro. A Lilica falando chinês. Então é muito maluco. E aí vem uma outra dor que a gente já viveu lá atrás, que foi a vontade de exportar. Já tivemos várias fases de exportação. Sim. O Elton conhece bem essa história, participou e auxiliou em alguns desses ciclos. Só que, cara, é difícil exportar moda brasileira. Muito. Porque a pergunta é, quantas das marcas efetivamente de moda brasileira fazem negócios rentáveis lá fora? Tem vários que já tentaram, tem vários que fazem negócio, tem vários que fazem pirotecnia. Sim. Eu falo isso com propriedade porque a gente já fez pirotecnia fazendo trabalhos lá fora. E gastava só dinheiro e não rentabilizava lá fora. A gente já ganhou, inclusive, nesse conceito de pirotecnia, depois fazendo dinheiro no Brasil. Inclusive com a moral do que fazia lá fora. Falar, pô, que legal. Pelo viés do branding de você. Pelo viés do branding de estar internacional, de desenvolver coleção na Itália, de trazer o Lilica Itália, de fazer etiqueta Lilica Itália. Fazia, de verdade fazia, não era fake news. Sim. De verdade fazia desenvolvimento na Itália, fazia com designers italianos, e vendia. Só que ganhava o dinheiro aqui no Brasil de volta. Mas lá fora só deixava o dinheiro e vinha fazer o dinheiro aqui. Porque, e eu acho que tem uma série de coisas que envolvem isso. Primeiro que assim, a gente normalmente vai lá e a gente invariavelmente acaba sendo ambicioso. A gente não escolhe mercado pequeno, a gente vai lá e escolhe mercado grande. A gente escolhe mercado grande que está ocupado. A gente não escolhe mercado grande que está esperando a gente. E depois, às vezes a gente levou 30, 40, 50 anos para construir o negócio que a gente tem no Brasil e quer resolver lá em 3. Em 3, né? Então assim, não fecha por nada. A lógica E a gente não esqueceu quando a gente investiu nos 30, 40 anos. Né? A gente que a gente não investiu considera. um E a gente não quer décimo quase disso. investir nada. Isso. Em moeda pesada, em moeda Isso. forte, etc, Isso. etc. E aí a gente encontrou nesse caminho um processo de internacionalização da marca. Cara, isso é genial. E não da internacionalização do produto. E o que nós estamos tentando? Ah, Juliano, putz, aqui você já tem um baita aqui de sucesso. Ainda não. A gente continua trabalhando no sentido de eu preciso internacionalizar a marca para fomentar a demanda. Quando fomentar a demanda, quando melhorar o fomento da demanda, aí eu começo a chegar com produto nesse sentido. Esse final desse mês estou de novo na Itália, estamos tentando fazer um pouco dessa jornada na Itália com alguns players, porque a gente já tem mais ou menos mapeado os players que vão chegar com os produtos. Eu preciso ainda dar mais notoriedade na marca lá. E a série animada é um caminho para fazer isso. Bom. Como a gente está no setor infantil, isso começa a fazer um pouco mais de sentido, porque série animada no setor infantil funciona bem. Então, dali que foi surgindo essas oportunidades. Então, tudo tem sempre uma perspectiva ali na frente que a gente está tentando alcançar. Responde ao anseio do consumidor de querer um relacionamento com a marca além do produto, né? De estar consumindo o conteúdo que a marca produz, o que a marca... como a marca se posiciona, você gera essa conexão que vai além só do produto, da roupa que a gente está vendendo, né? E é muito interessante essa abordagem de ir com um recall de marca, construir isso e depois você absorve o mercado. A gente entrevistou semana passada o Fábio, que trabalha na China, e ele falou, cara, a gente perguntou, você tá há 20 anos na China, o que você tem saudade do Brasil, né? Ele falou assim, do boteco, do papo do nosso calor. Do calor humano. Do calor humano, da brasilidade que, cara, você não tem numa comunidade internacional, né? E aí a nossa reflexão foi, cara, realmente, né? As marcas que conseguiram internacionalizar, de alguma maneira, empacotaram a brasilidade e deu certo, né? Então, esse caminho da brasilidade, mas o que vocês estão fazendo é via conteúdo, que animal. Muito legal mesmo. Muito trabalhando nisso. Me fala uma outra coisa aqui que eu anotei, falei, preciso perguntar isso para ele. Você tem um grande exemplo de líder que foi que é o seu Vicente Donini, né, obviamente. E obviamente você vem liderando e suceder uma liderança dessa difícil, você vem liderando a Marisol há pelo menos uns 14 anos? Desde 2008. Perfeito. E obviamente já viveu várias fases aí que a gente vê nessas gerações. O que você daria de dicas aí para quem está iniciando um desafio, numa posição de alta liderança? Como liderar hoje essa gerações que a gente tem no mercado? Como é que você tem encontrado esses desafios? Porque também tem sido uma reciclagem constante, né? Porque cada vez tem mudado muito essa questão de liderança, efetivamente. Eu tenho... Obviamente a gente tem que continuar aprendendo sempre, né? Porque assim, a fórmula do passado não vale mais hoje, assim. Até porque quando eu
assumi a presidência em 2008, sim, a probabilidade de todo mundo que estava no meu entorno ser mais velho do que eu era gigantesca. Era gigantesco. Hoje em dia, você vai ficando com essa referência, né? Eu sou mais novo, né? Eu sou mais... Não sou mais. Pô, agora eu falei, todo mundo que tá do meu lado agora acho que só tem um cara mais velho do que eu, né? O resto é todo só o Mário Paravise que é mais velho do que eu. O resto é todo mundo mais novo do que eu. Falei, caceta, né? Só que você demora um tempo para cair essa ficha do negócio. Óbvio que também, eu acho que tem muito do jeito de fazer, né? Que, pela idade, depois depende um pouco como você se adapta nesse negócio. Eu acho que o que eu tenho procurado fazer, primeiro é manter o espírito de sempre, no sentido de, cara, abertura total. A gente faz lá, tem alguns ritos, né? Então tem lá o rito do café com o presidente e tal. Então lá todo mês, um café da manhã com o presidente, por uma questão simbólica, na sala de reuniões da presidência. Então, com 14 pessoas, que é o que cabe na mesa de reuniões. Até para não ficar assim, vão ir lá num outro espaço. Não, café com o presidente, é na sala do presidente. Enfim. Perfeito. E as pessoas que vêm são ou pessoas que foram recém-promovidas ou pessoas que estão completando ciclos de tempo de empresa. Então, é super eclético, grupo eclético e tal. Cara, é 2h30 de conversa. Faz pergunta, as pessoas ficam mais acanhadas, etc. Então a gente sempre dá uns 10 minutos que eu saio da sala, as pessoas se reúnam, façam perguntas, organizem 4 perguntas para começar a esquentar o bate-papo. Aquecer os tambores. Entendeu? Então, assim, a gente fala de qualquer coisa, de tudo. Os caras perguntam de problemas, os caras perguntam de visão, os caras perguntam de entendimento do negócio, tal. Legal. Então, a lógica ali é transparência. De assunto bom, de assunto ruim, de virtude ou de fraqueza. É tudo, assim. Até porque, nós estamos falando com um colaborador, né? Os caras... É melhor, inclusive, que eles tenham as verdades do que eles caiam naquelas clássicas da rádio piano. Eles criem as verdades, Eles criem as verdades. É perigoso isso. Então, acho que o ponto, e acho que essa é uma vantagem também que a Marisol traz culturalmente e historicamente, que é a história de ser uma empresa, de ser uma empresa que é muito transparente, que não tem nada que não possa ser visto, etc, etc. Eu estava conversando, inclusive, com uma assessora de imprensa nossa, aí a gente falou, vendo pauta, né? Ela falou, vamos ver esse assunto. Ela falou, Juliano, podemos falar desse assunto? Eu falei, lógico que podemos. Podemos preparar uma matéria para daí a gente? Eu falei, não, lógico que podemos. Ela falou, não, porque a gente às vezes fica meio assim, por causa do rabo do gato. Eu falei, rabo do gato? Rabo do gato. Eu falei, Fátima, o que é rabo do gato? Não, porque às vezes na mala, né, fecha a mala, fica o rabo meio para fora e tal. Eu falei, Fátima, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui a gente não tem problema com o rabo do gato, porque a gente não tem gato. Então não te preocupa com isso. A gente entra no assunto que for, publicamente. Perfeito. A gente não tem telhado de vidro, vamos pra cima, etc. Então, eu acho que a melhor forma que eu acho que a gente tem conseguido construir, ou manter essa lógica, é dessa transparência absoluta, de diálogo aberto. Eu cada vez mais sento mais perto de onde as pessoas estão, fisicamente mesmo. Eu tenho lá minha sala, tal, tem lá os ritos também, mas cada vez mais eu tenho uma rotina de agenda no meio da galera que tá lá. Que legal. Porque foi a forma de não me distanciar, porque a idade já me distanciaria, o cargo distancia. Sim. Né? Às vezes você não percebe, mas você acaba fazendo isso. A pessoa, às vezes, não se sente confortável de fazer isso. Nem todo mundo está acostumado com a cultura interna. Então é um pouco em cima disso, né, Nelton? Até porque eu vi esses dias e me marcou, assim, um cara tava... Não lembro o nome do cara que fez, né? Mas estava nessa coisa de redes sociais, o cara explicando liderança. O que é liderança pro cara? E o cara pegou um fio. Podia ser um barbante, ele pegou um fio, assim. Ele falou, tenta pegar um fio, pega um fio, põe em cima da mesa e empurra o fio. E olha o que acontece. Agora pega e puxa o fio. E olha o que acontece. Liderança é isso. Perfeito. Então acho que é uma boa Gostei analogia. dessa, hein? O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. O exemplo Fantástico. Falando em liderança, quando você vai contratar um líder, um executivo que vai estar liderando, o que não pode faltar? O que você procura no profissional? É um desafio, né, Douglas? Porque o processo de contratação... Cara, a gente já experimentou de tudo, assim. Eu já tentei vários métodos. É difícil, né? Cara, não, porque você só... Você sabe bem, né? Você só sabe o perfil que você contratou depois que você começa a conviver. Perfeito. Não conheço um método hoje que consiga fazer isso.
A gente já tinha isso muito presente. No processo de promoção. Então, acho que a Marisol se adaptou um pouco mais lá atrás, até porque é uma empresa de oportunidade, como a gente falou no início da conversa. E acho que a gente amadureceu e melhorou na forma como a gente faz o processo de promoção. Então, a gente fazia muita promoção e hoje elas dão mais certo. Estatisticamente, hoje dão mais certo do que estatisticamente davam no passado. O saldo sempre foi positivo, mas agora ele tem uma escala maior. Que foi a história de, putz, a gente só termina de formar com o cara exercendo. E aí a gente vai lá e põe o cara para exercer, acompanha e forma. O problema é quando vem de fora. Então, ainda é uma loteria. Na prática, ainda eu te diria que é uma loteria. Tenho aí meus últimos 12 meses, eu me lembro assim, de bate-pronto, de movimentos que eu participei de forma direta, em 5 casos, e 3 a gente acertou muito, 1 a gente acertou mais ou menos e 1 a gente errou. E usou o mesmo método para contratar e contratou com a mesma convicção. Sim. Esse é o ponto. Mas... cara, por mais que a gente estude e tente, existe um lance de feeling, né, cara? Quando você contrata pela competência técnica, pelo histórico e tal, e depois você vai ter que ou demitir ou continuar pelos valores, pelo que se apresenta no dia a dia, né? Então... Mas eu gosto do ponto que você traz muito do feeling, né? Um monte de profissional de RH detesta que a gente fale isso. Faz teste de escrita. Aí quer adivinhar se o cara é bom ou ruim com o teste de escrita, cara. Eu prefiro meu feeling. Eu também prefiro meu feeling, cara. Eu tenho usado um pouco mais o feeling também para fazer. E assim, depois, quando eu vou lá e me autoflagelo, é um pouco em cima disso. Esses exemplos que eu estava colocando aqui dos 5 movimentos que eu participei, um que deu errado, quando eu volto lá atrás... eu já falava, inclusive, para a pessoa do RH lá, falei, eu sei que eu não estou contratando o sênior, estou contratando o pleno para função, mas enfim, vamos lá, vamos apostar. Como eu já vi que vocês são despojados aqui. Bosta que fizeram. Bosta. Não, esse tempo atrás, um dos sócios chegou para mim e falou, não, mas a gente falou de uma contratação. Eu falei, mas estudou aonde? Eu falei, vou saber. Falei, cara, eu não olho o currículo no sentido de onde estudou, eu acho que faz uns 10 anos. Falei, quer dizer, então que quando eu te liguei, falei, eu fiz Dom Cabral, cara. Foda-se. Você cagou porque eu te falei, né? Eu caguei. Que legal, cara. Porque, cara, é óbvio que isso te dá embasamento, mas se você for pensar por isso, eu acho que você perde todo o valor da construção. E eu, particularmente, não posso pensar isso porque eu não fiz Dom Cabral. Eu não me formei numa faculdade de Harvard e lá vai. Cara, eu acho que tem a questão da jornada, da construção, do que você aprendeu, do que você implanta. E aí você tem que pegar no feeling, porque o currículo só vai ter coisa boa, obviamente, ninguém vai escrever coisa ruim. Você vai pegando na conversa, assim, e aí é isso. Mas no final é isso, acerta de 5, você foi bem. E acho que no final... Tá ótimo esse indicador aí. Mas no final das contas, né, Elton, é que assim... Porque o problema já vem na raiz, né? Como é que você descobre um líder? Como é que você... É muito difícil. Cadê a faculdade de liderança? Não, né? ninguém se forma em liderança. Ninguém se forma em Ainda liderança. mais no mundo atual. Cara, liderança é um exercício. É um exercício. Então, acho que cada ambiente, ele exige... Eu acho muito legal a aplicação que você colocou, e isso vale para a galera que nos escuta e hoje trabalha em empresa, seja na área de RH ou é líder de empresas, a atenção maior na promoção. Porque eu acho que se você contratar alguém de mercado e errar, puta, beleza. Acontece e faz parte. Né? De 5 errou, tá ótimo. Agora, se promover alguém errado no momento errado, para a posição errada, você tinha aquele talento dentro de casa, você tinha aquele recurso, né? Aquele valor dentro de casa, e você muitas vezes queimou ele. E acho que essa é uma responsabilidade que a gente tem que ter maior, no meu ponto de vista. Porque aí, no final das contas também, contratar de fora custa muito mais caro. Normalmente. Promover e desenvolver, ele é mais barato. Agora, você tem que ter uma metodologia, e eu vejo muitas vezes, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes as pessoas têm o anfão, o desespero de promover, porque se eu não promover o Douglas hoje, ele vai sair do mercado, amanhã ele vai estar fora daqui. Faz parte, cara. Você não pode promover antes da hora, porque aí você vai matar ele dentro da sua própria empresa. E você tem que trazer alguém de fora. E não é fácil. Mas o desafio é que não é fácil também descobrir qual é a hora, né? Não é. Você citou meu pai ali como referência de liderança, e de fato e assim, eu trago muitos aprendizados, inclusive
Inclusive alguns por osmose, assim, né? Alguns literais, alguns que o tempo vai te... Puta, falar, cara, é verdade, tá? Um negócio que ele me falou lá atrás, que eu não sabia absorver naquele momento. O meu pai tem uma passagem... meu pai, um cara que começou lá de baixo e tal, depois meu pai acabou começando... Meu pai foi um colaborador da WEG, que é uma empresa de referência hoje global, enfim. Meu pai trabalhou 30 anos na WEG. Quando ele estava 28 anos de WEG, 27 anos de WEG aproximadamente, ele foi provocado e considerado para mais uma promoção. Meu pai falou, não, obrigado. Acho que para esse tipo de promoção tem que trocar a geração. E eu, no fundo, sou da mesma geração. Se eu substituir, eu sou a mesma... Eu sou mais novo, talhado pelo mesmo ciclo geracional. Então, ele falou, tem que mudar de geração. Pô, que maturidade. Beleza. E aí, beleza, né, Douglas? Aí foi nisso, não quero, não vou participar. E, by the way, daqui a 3 anos, como eu completo 30 anos, eu, inclusive, vou sair da companhia. Vou sair da executiva, etc. Tinha outras funções lá também no board e tal, mas ele falou, vou sair da companhia. E por que eu vou sair da companhia? Porque eu tenho interesse, ele tinha participação acionária, eu tenho interesse que essas coisas funcionem, tenho interesse no negócio cada vez mais saudável, cada vez mais forte, eficaz, eficiente e tal. E ele falou, e nós somos uma empresa, WEG é uma empresa até hoje, muito reconhecida por ser uma grande formadora. Forma muita gente, dá muita oportunidade. Inclusive porque cresce consistentemente e continua dando oportunidade pro negócio. Crescer é um outro negócio importante nesse sentido. Não é só por ganhar dinheiro, inclusive para conseguir fazer uma boa gestão de recursos humanos. Falamos disso essa semana, né? Falamos disso essa semana. E aí meu pai falou, putz, eu preciso sair, inclusive, porque assim, não adianta a gente ficar formando gente, porque depois é um pirâmide, né? Sim, vai não tem espaço para todo mundo. Temos que continuar. E se nós não sairmos, de duas uma, a gente olha para um talento e fala, cara, esse cara é talentoso. Mas se a gente não sai de cima e esse talento não vai embora, a gente devia parar para refletir se ele é tão talentoso assim. Porque às vezes ele é talentoso, mas não é ambicioso. Perfeito. E uma liderança sem ambição, você também devia colocar um ponto de observação para ver o quanto ela é saudável para o teu negócio. Tem que ter ambição, com honestidade e responsabilidade. Você tem que ser ambicioso. Tem. A ambição movimenta as coisas. Ambição não é ganância, né? Ambição não é ganância, bem colocado. Então, é por aí. Então, se você não sai de cima e o cara não sai da empresa, provavelmente ele não é a pessoa que você acha que você está formando. Então, você tem que sair para terminar de formar ele no lugar certo. E o meu pai fez esse exercício. E 16 anos depois, houve de novo uma sucessão para essa mesma função, e quem foi o cara que foi escolhido para a sucessão foi esse cara que meu pai abriu espaço. E foi o primeiro cara não familiar que assumiu essa função numa companhia colossal como negócio. E meu pai falou, viu? O cara se tornou porque teve espaço. E hoje o negócio também chegou onde chegou, inclusive pela contribuição desta pessoa para o negócio. Então, cara, fala, cara, é isso, tem que abrir espaço, tem que dar espaço, tem que dar local de fala. Abrir espaço, mas nem sempre dá cargo, né? Sim. Cargo é um processo. Sim, total. Mas é dar espaço. Dar espaço é dar local de fala. Total. Hoje, no mundo, se fala muito dos trabalhos em squad, em grupo, etc. Por mais que tem sempre o desafio de que é bem feito, faça você mesmo. E tem um desafio, né, Elton e Douglas, que a gente lá atrás, inclusive muito impulsionado pelos ciclos, pela turma do RH, etc., que eu adoro a turma do RH, não estou falando de forma pejorativa. Suzana da vida me faz adorar, inclusive, as pessoas de RH. Temos gente de RH muito legal na Matisol, a gente tem uma tradição de ter lideranças de RH muito interessantes, mas que é a história, mas devia pensar em modelos menos verticalizados, modelos mais horizontalizados. Eu gosto um pouco dessa narrativa, na história de que excessivamente verticalizado, você fica muito distante das coisas que acontecem. Justo. Mas a gente já estudou várias vezes como montar modelos mais horizontais de tomada de decisão. E aí tem um cara que eu adoro, chamado Ricardo Guimarães, de uma empresa chamada Timos, e que ele é um baita cara para mim quando fala de liderança, que ele fala, Juliano, o problema é que as pessoas... É cômodo a hierarquia. Porque as pessoas reclamam da hierarquia, mas elas gostam da hierarquia. Porque a hierarquia dá conforto.
ela dá segurança, ela dá estabilidade. Ah, pô, isso aqui não foi bom, não deu resultado. Meu chefe me mandou, tem que perguntar pro chefe, etc, etc. Algumas pessoas às vezes acabam se escondendo atrás da sua liderança. Então, dilema eterno. Dilema eterno. E eu sempre gosto de dizer que tem uma coisa maravilhosa em ser líder e uma coisa horrorosa em ser líder. Maravilhosa é que você pode tomar decisão. Muitas vezes, e essa decisão apoia a vida das pessoas, apoia a empresa, né? Muitas vezes você muda a vida das pessoas e da empresa. E a horrorosa é que você tem que tomar decisão. Porque tomar decisão é difícil. Né? É muito fácil. Você poder terceirizar, que a hierarquia te dá isso, né? Você terceiriza, é muito fácil. Agora, as pessoas querem subir na carreira, nos cargos mais elevados, mas não querem tomar decisão. E aí essa coisa fica meio vazia, né? Então, precisa entender que tomar decisão é muito bom, que é entre aspas, o poder que alguns querem ter. Mas, cara, é um peso danado tomar decisão. E tem uma hora que dizer, é esquerda ou direita? Olha pra você e diz, esquerda ou direita? Você não tem mais pra onde perguntar. Tá, eu tenho que decidir, esquerda ou direita. E aí tem os riscos e os sabores e dissabores de tomar uma decisão boa e uma decisão ruim, né? Isso. E você só consegue mostrar pro liderado o tamanho do peso da decisão quando você compartilha o risco com ele. Tem que compartilhar risco. Isso é uma coisa que eu aprendi. Eu dou um curso pra uma galera... na empresa, desde o ano passado, eu faço um grupo de analistas e coordenadores que a gente tenta fazer. Eu faço 4 encontros com eles e um deles é tema liderança. Nem todos são líderes, mas para ir formando dentro de casa também as novas lideranças. E aí nessa semana foi sobre liderança. Aí eu faço uma dinâmica bem besta, que eu dou qualquer tema, eu faço em grupo de 4 lá, são geralmente 20 pessoas. Dou qualquer tema, faça o slogan X para ver quem é o melhor. Eu só quero que alguém vença. Aí na hora que alguém vence, e eles têm que escolher um líder do grupo. Aí eu levo o grupo para frente, boto os 3 que não são líderes, sento o líder na cadeira e digo, só que o prêmio era ser promovido para uma área nova da empresa. Todo mundo queria e vai dobrar o salário. Só que agora a empresa passou por dificuldade e não tem mais vaga para 4, só tem vaga para 3, você precisa demitir um dos 3. Faça. A pessoa trava numa dinâmica simples de brincadeira. Trava por quê? Porque ela tem que tomar decisão sobre a vida das pessoas. Eu falo, isso é ser líder do dia a dia. No dia a dia, às vezes é mais difícil, às vezes é pesado, às vezes é menos, mas tomar a decisão dia a dia é muito difícil. Então, se vocês querem ir para a liderança, saibam que esse vai ser o dia a dia de vocês. Cara, para mim é uma das melhores dinâmicas que eu inventei na vida, assim, porque realmente eles conseguem perceber o peso numa brincadeira de que é tomar uma decisão que vai mexer na vida das pessoas, direto ou indiretamente. Então, quem quer ser líder, gente boa, não tem jeito não. E coloca pra eles que não... Cara, não é todo mundo que vai virar líder, cara. Tem que querer muito, tem que estar ciente. E tem que saber que você vai ser o mal falado muitas vezes no cafezinho. Faz parte. Você para de fazer parte do papo e você vira o assunto do café. Você vira o assunto, cara. mal. Chega na Copa, com silêncio sepulcral, assim. Eu nem vou mais na Copa, cara. Ô, Juliano, obrigado demais. Imagina. Cara, baita papo. Pra gente fechar sempre aqui, a gente pede pra casar com o nosso morte do Esporte Clube que tá acendendo e apagando aqui o tempo todo. Hoje tá parecendo árvore de Natal esse negócio aqui. Piscando. Um momento esportivo que te marcou, seja você praticando, seja você assistindo efetivamente. Só não vai falar que foi aquela corrida que a gente fez lá, um Cooperzinho que eu fui correr com ele na Itália e com o Jair. Eu era novinho, tomei um cacete, fiquei olhando de longe os dois, assim, falei, vou pegar só na volta mesmo. Além desse momento, Não, assim, ó, eu sempre pratiquei muito esporte e de pequenininho e multidisciplinar. Nadava, jogava tênis, jogava futebol de salão, jogava vôlei. Fui campeão sul-brasileiro de vôlei com a minha estatura avantajada, etc. Mas era levantador naquele tempo. Ainda dava para levantador, para ser baixinho, que ainda fazia rodízio lá, dava para se virar. Então o esporte foi sempre muito importante para mim. Então tem várias coisas que acima de tudo, aquilo que o esporte me proporcionou, né? Que foi forjar muito da competitividade, e a competitividade não pela guerra de ganhar, mas pela disciplina de se preparar. Perfeito. Então, Jaraguá é um lugar que também, quando é quente, é quente, quando é frio. Sim. Estamos no sul do país, etc. Nadava na época que piscina era a céu aberto, não era aquecida, tal. A equipe de natação parava de treinar no inverno. A minha mãe só virava pro meu irmão e pra mim, vocês querem competir? Vocês querem, depois que a gente fique levando final de semana não sei pra onde, final de semana não sei pra onde, querem competir? Bora treinar. Mãe, não tem ninguém treinando. Bora treinar. Nossa, que Ia legal. pra piscina treinar. Mas o que eu gosto mais de brincar é porque pouca gente acredita nisso, mas eu juro que é verdade.
Eu já tive 2 oportunidades de jogar tênis com o Guga. E eu ganhei as 2. Jura? Juro. O que eu não conto muito é que eu tinha 11 anos, ele tinha 9. Entendi. Atropelou. Mas não importa. Isso aí Sensacional. A minha melhor versão é que eu ganhei. Com o Guga eu falo pouco hoje em dia, mas eu falo mais com o Rafa, assim. Eu de vez em quando pego no pé do Rafa. Juliano, essa história de novo. Eu tenho que me vangloriar de alguma coisa. Passei o carro no Guga 2 vezes. Mas foi uma Muito brincadeira. bom. Juliano, obrigado mesmo pelo tempo, pela aula, pela disponibilidade aí. Casa tá aberta, sempre que precisar estamos aqui à disposição e um prazerzão aí bater um papo. Se quiser deixar um recadinho aí, LinkedIn, Instagram, da empresa, o seu, Momento Jabá tá aberto aí, fica à vontade. Não, enfim, das redes sociais fiquem super à vontade, minhas redes sociais são abertas e eu juro pra vocês que eu respondo. E gosto de responder, gosto de estar atento, porque uma das coisas que eu também aprendi ao longo desse período é ter disponibilidade para estar aberto, porque, cara, o que eu já tive de oportunidade a partir do momento de coisas absolutamente sem querer que aconteceram na vida, talvez alguns dos meus melhores aprendizados vieram desse momento. Então, quem quiser, fica super à vontade. Maravilha, então, e quem quiser acompanhar a gente, onde é que nos Pra encontra, quem meu quiser querido? acompanhar, primeiro que toda quinta-feira, relembrando novamente, às 19 a gente tem religiosamente um novo protagonista aqui conosco. As nossas redes sociais todas são Protagonismo EC, então no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Deezer, no Spotify, aonde você quiser, você nos encontra. Eu sou o Douglas Lozaco, pode me adicionar também no Instagram. Meu é elton.r.deret, estamos lá também. Famoso Rodrigo, né? Rodrigo também. Rodrigo também. É nóis. Muito obrigado, Juliano. Foi muito bom, foi uma aula aqui pra gente. Imagina, cara. obrigado a vocês. Parabéns aí pela descontração do... Valeu. Obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Fui. Boa.